Olá, estamos de volta. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui com o Pedro Kuramoto, diretamente da Bélgica. Fala aí, Pedro. Opa, tudo bom? E o Petro, diretamente de Vancouver, no Canadá. Salve! Estamos com o Márcio, da Cidade Luz, Paris. Ó, que chique. É Paris. Galera, estamos aqui hoje resolvendo fazer uma segunda parte como forma de continuação de um dos episódios mais vistos aqui do nosso canal, que foi como trabalhar com TI no exterior. Só que o foco de hoje é a gente falar um pouquinho do processo de adaptação em outro país, né? As coisas não são tão simples e tão perfeitas às vezes como nós pensamos, e vamos compartilhar aqui nossas experiências. E talvez tenha algum aprendizado para você. É bom você já ficar sabendo e preparar para alguns itens que podem aparecer no seu caminho, né? Algumas, digamos assim, como é que eu posso chamar isso? Infortúnios, talvez. Mas vamos lá. Vamos começar com o processo seletivo. Eu queria começar falando um pouquinho como é que foi o meu processo seletivo, de forma resumida, de Portugal. E depois cada um de vocês fala como é que foi o processo seletivo aí dentro da empresa onde vocês trabalham. Mas eu acho que eu já falei em alguns episódios, então por isso eu vou resumir. Da minha parte, tudo começou pelo LinkedIn. Eu fui contactado, claro que eu estou pulando as etapas de preparação, estou focando direto no processo seletivo. Começou pelo LinkedIn, a primeira abordagem, depois tem uma primeira reunião que foi feita através do Skype, onde essa reunião era justamente para me conhecer e os recrutadores conseguirem perceber se eu realmente estava muito interessado em mudar de país. O que eu senti nessa primeira reunião, nesse primeiro contato, é isso. Eu fiz diversas entrevistas nesse modo, tanto aqui para Portugal, quanto para Bélgica não, para Irlanda, para Holanda também, até para Nova Zelândia. O que eu percebi nesse primeiro contato é justamente para eles conseguir ter o feeling se você realmente está disposto a mudar. A segunda parte da entrevista, comigo pelo menos, o que eu percebi foi a parte mais de conhecimentos gerais e conhecimentos técnicos. E a terceira parte, quando as coisas evoluíam para a terceira parte, muitas das vezes já era, quando se tratava de empresa de consultoria, já era a entrevista técnica com o cliente final. Feito isso, passando em todas as partes do processo seletivo, aí sim a gente entraria depois num processo de documentação para você ir trabalhar no outro país como um imigrante totalmente legalizado. Então, não vou falar de documentação agora, eu vou deixar esse tópico para depois, mas essa foi a minha parte no processo seletivo. Pedro, como é que foi o seu? Foi semelhante? O que você sentiu? O meu foi semelhante. O meu foi para a vaga de DevOps, né? Às vezes é um pouco diferente o processo seletivo para diversas áreas da TI. Tudo começou com um processo seletivo, né? Sempre tinha uma parte da entrevista que era em inglês, análise de competência. Algumas empresas, por exemplo, a empresa que me contratou, eu fiz 5 entrevistas com 5 entrevistadores diferentes, porque como eu tinha experiência com algumas áreas, o processo seletivo foi um pouco diferente. Depois disso, documentação e agendar o voo para outro país. Basicamente, o processo seletivo ele é bem simples. Vim por Portugal, ele acaba sendo mais simples. Para alguns outros países, eles exigem algum tipo de documentação a mais, um processo seletivo, às vezes, um pouco mais forte. O processo seletivo com a empresa, ele acontece depois que o seu processo de contratação ele já foi anunciado. Você vai fazer um processo de seletivo com uma empresa 2 semanas, 1 semana, 3 semanas antes de você... Desculpa, só para ficar claro para o nosso telespectador, com a empresa cliente da qual você vai ser alocado. Isso. A recrutadora, ela te contrata, primeiro, ela te manda a promessa de contrato, A né? Porque, na consultoria. verdade, não tem contrato. Ela te manda uma promessa de contrato para você iniciar o processo dentro da embaixada ou no consulado, vai depender de onde você mora. E 1 a 2 semanas antes de você embarcar, né? Porque depois que você pega o visto, você tem um tempo para embarcar. Né? O visto vale por 3 meses. Então, você tem um tempo para embarcar e você negocia isso com a empresa. Olha, eu preciso de 15 dias depois que eu tenho o visto para poder me desligar da empresa que eu estou ou alguma coisa do tipo, comprar passagem, me agendar. E aí, durante esse período, depois que você pega o visto, você começa a fazer entrevistas com os clientes, né, da empresa para a qual você vai trabalhar. Aí, se você passa no cliente, você já inicia no país já direto no novo cliente.
Chegando lá, você tem alguns outros processos, mas a gente vai falar um pouco mais para frente. Tá. Antes da gente falar, antes de pular para o Canadá e França, eu queria fazer outros aditivos aqui. Muitas das vezes, o processo seletivo pela consultoria é um pouco mais fácil do que pelo cliente final. Tem grandes empresas aqui em Portugal que às vezes contratam empresas de recrutamento que não são consultoria, só para poder fazer a triagem, né, fazer o recrutamento do profissional. E às vezes, esse processo seletivo com o cliente, direto com o cliente final, ele é um pouco mais, talvez, demorado, mais difícil, com mais etapas. Na consultoria, geralmente tem uma etapa mais resumida mesmo. Eles têm total interesse, eles já têm essa experiência de trazer profissionais brasileiros para cá e eles já sabem, já pela segunda fase da entrevista, eles já percebem já o quanto você sabe, o quanto eles podem lucrar em cima de você, então eles aceleram e trazem você para cá. E aí sim, depois dessa terceira etapa é que inicia às vezes a entrevista com o cliente. Só para deixar claro que o processo seletivo com a consultoria às vezes é diferente do cliente final. Por exemplo, eu agora estou trabalhando numa empresa que é o cliente final. Aqui foram 6 etapas. Foram 6 etapas bem rigorosas e bem difíceis, com testes, etc. Foi bem diferente do meu processo com a consultoria, que foram só 3 etapas. Pode falar, Pedro. Sim, o processo de seleção, de entrevista com o cliente final foi muito mais complicado. Geralmente por exemplo, nas outras entrevistas que eu tive com a empresa, porque eu passei por 5 rounds da empresa contratante, se somar tudo foram 1h30 de reunião. Com o cliente final foram 2 horas de reunião, sendo sabatinado por 4, 5 pessoas. Então é um pouco mais diferente. E o outro processo seletivo que eu passei foi para mudar de Portugal para a Bélgica. Eu passei no processo seletivo no ano passado. Eles estavam precisando de uma pessoa com meu perfil. Aqui na Bélgica tem muita vaga, tá? O mercado aqui está muito, muito forte. Então, eu passei pela entrevista técnica com a empresa, fiz 2 rounds com ela. E como é para uma empresa para fora, eles começam a distribuir o seu currículo a partir do seu aval. Aí, as empresas falam assim, eu tenho interesse nesse consultor. Aí eles fazem a entrevista. Com essa empresa final, eu fiz 3 entrevistas com ele. Uma delas era para acontecer em meia hora e durou 2h30. Na primeira, em Portugal, cara, me fizeram perguntas, porque como eu trabalho com Windows e Linux, eles perguntaram até versão de Shell, versão de PowerShell. Qual que é a versão do PowerShell que vem com Windows 2016? Eu falei assim, cara, para que você precisa saber disso? Uhum. Tem algumas coisas que acho que é um pouco acima do necessário. Entendo. Mas foi uma sabatinada para saber assim, realmente você sabe do que você está falando? Aqui é igual. Aqui é igual. Na França também. Então muito teórico. Então já aproveitando, já que você falou, Márcio, como é que é o processo aí? Como é que foi o teu processo, por exemplo? Não sei se o Pedro já concluiu essa parte da como é que foi para a Bélgica. Uhum. Então beleza. Okay. Go ahead, Márcio. Rapaz, o meu foi diferente. Aqui, como eu tenho uma estrutura de amigos muito queridos, muito próximos, eu já tive uma estrutura para pedir o visto aqui dentro, que é uma coisa que eu não aconselho a ninguém, porque a estrutura financeira muitos não terão, especialmente nesse momento agora que o euro está lá em cima, nas alturas no Brasil. Então eu pedi o visto aqui de trabalho e de estudo, depois renovei só para trabalho, depois que eu consegui um trabalho, né, a minha faixa salarial está um pouquinho acima da média também, e isso é bom, porque eu pago mais impostos também, né? Ao contrário, especialmente agora nesse momento, uma boa parte da população desempregada pedindo auxílio do governo, né? E assim, é bem burocrática a coisa, é muito burocrático. Eles fazem tudo para você, eles fazem tudo para recusar o teu dossiê. Mas fazem tudo. Seu dossiê de aplicação para o visto? Uhum, exatamente. Okay. Aí, uma vez recebido, o que você faz? Eu, por minha conta mesmo, procurei o Ministério do Trabalho. Aqui se chama Pôle emploi. É como se fosse o posto do Cine, saca? Posto do Cine. Desculpa, Márcio, desculpa interromper. Mas a gente vai chegar nessa parte, mas antes disso, como é que foi o processo mesmo seletivo? Que tipo de perguntas técnicas eles fizeram? Como é que foram as etapas? Depois a gente vai chegar na parte da documentação, que eu estou chamando esse tópico de documentação. Tá. Troquei as bolas então, perdão. Então, é porque como eu segui a linha do Pedro também, né? Bom, então,
Começa com o chamado petit échange, que é uma pequena entrevista por telefone, né? Eles veem seu currículo em sites no LinkedIn, sites de RH também, bancos de dados de emprego, essas coisas. Eles fazem uma pequena entrevista com você para ver seu nível de francês, né? Foi aí que eu penei um pouquinho também, porque o jargão do mundo do trabalho, curso nenhum vai te dar aula. Então, em cada entrevista, eu ia anotando as palavras. Boa. Para dominar bem o jargão do mundo do trabalho, que os cursos não vão ensinar. Depois, se você vai ser terceirizado, você vai fazer uma segunda entrevista no escritório da empresa terceirizadora e a entrevista final também junto ao cliente final. Na entrevista por telefone, tem pergunta técnica, como o Pedro também passou, eu também passei. Na entrevista presencial, tem pergunta técnica também. E na entrevista final também tem pergunta técnica. E aí, se você vai concorrer a cargo bilíngue ou trilíngue, eles vão falar em outros idiomas também, no contato telefônico, na entrevista da empresa terceirizadora e no cliente final. Mas, Márcio, no teu caso, a tua primeira fase foi com a consultoria ou você já foi em entrevista direto com o cliente final? Onde você trabalha? Não, consultoria. Na maioria das vezes, consultoria. Tive também cliente final, mas eles são muito mais exigentes. Porque aqui na França, Wagner, está se terceirizando tudo. Aqui está tendo muita rotatividade. O mesmo problema da garotada do Brasil. Todo mundo nasceu líder, todo mundo nasceu para ser diretor, todo mundo nasceu para ser o top do top do top, CIO, mas ninguém quer estudar. Depois a gente volta nesse ponto para dar continuidade ao processo. Sim. Vamos lá, Petros, você também foi por consultoria ou você chegou aí e já fez entrevista com o cliente final no Canadá? Eu fiz entrevista direto no final já, com o cliente final. E como foi esse processo seletivo? É que tá. Como eu cheguei aqui em dezembro de 2015, mas eu só tive permissão para trabalhar a partir de abril. De junho, desculpa. Foi quando eu podia começar a trabalhar. Então, nesse período, eu vim para cá, eu trabalhava numa consultoria internacional, eu já fazia os trabalhos fora do país, e aí eu vim para cá e comecei a trabalhar, comecei a pesquisar o mercado por conta própria. Então, aqui tem muito evento de trabalho, de emprego na área de TI. Aqui, para quem não sabe, o Wagner já falou, só para reforçar, eu estou em Vancouver, no Canadá. Então, você tem o Meetup aqui é muito forte. Então, você consegue achar essas coisas todas pelo Meetup, esses eventos, né, esse job fair que eles chamam. Você chega lá, um monte de empresa querendo contratar gente, só que antes eles já disponibilizam algumas vagas. Então, você já chega com o currículo na mão para conversar direto com o cara que está contratando. Entendeu? Legal. Então, assim, é na mão do cara que está contratando. O cara olha para tua cara, conversa com você, então você tem ali uns 10 minutos ali de conversa com o cara. Tem a oportunidade de tirar alguma dúvida, etc. Mas isso, assim, você falando um gerente técnico, o diretor, a empresa, quando você falou o cara que está contratando, o contratante o mesmo. responsável da área, digamos assim. Você vai trabalhar na área de DevOps, então aquele cara da área que vai fazer o processo seletivo com você. Nem sempre tá lá o cara da área, mas tá tipo o cara do RH, que é o cara que tá fazendo a triagem antes. Então esse cara, que é da própria empresa, esse cara já vai olhar e falar, pô, não, gostei, não gostei, entendeu, não entendeu. O cara já tem algumas técnicas para conseguir identificar algumas coisas. Então ele já consegue mapear, então eu já vou te ligar, e realmente ligam. Mas eu também estava procurando o processo todo, eu achei, a empresa que eu trabalho, eu achei no LinkedIn, eu apliquei pelo LinkedIn no emprego, na parte de jobs lá. A entrevista foi direto com o diretor de TI, como era uma empresa menor, a empresa na época, a área de DevOps tinha 8 pessoas. Então, assim, o cara foi meio que assim, direto na lata e conversou comigo 1h30. Depois eu fiz mais uma entrevista de 1 hora com a VP da empresa. E depois fiz aí depois que eu passei nas duas, eu voltei para casa, etc. Me ligaram, eu fui conversar depois com o CEO da empresa. E o CEO, aliás, que é o gerente do escritório. Mas foi bem tranquilo. As perguntas técnicas em si, o cara foi bem incisivo, ia direto nas questões, trazia problema, caso real,
Tipo, ó, tem esse caso aqui, aconteceu isso, como é que você resolveu esse problema? E você explica pro cara. É assim, assado, faço isso, faz aquilo, o cara... E realmente algumas coisas eram bem, assim, claras mesmo. Claras mesmo. Eu tenho aqui um servidor XPTO, tem um serviço YZ aqui. O serviço caiu, o que você faz? Entendeu? Esse serviço é o quê? Você vai estar aberto para fazer perguntas para ele, mas é literalmente o que você faria sentado. Pode falar. Tem uma questão também que eu esqueci de falar, assim, né? Nas entrevistas, sempre as pessoas têm uma preocupação se você está mudando para lá e vai ficar 2 meses no trabalho, 6 meses no trabalho, ou você vai passar o resto da vida. Sempre Isso. Eles me perguntam. Eu tinha visto temporário, mas é que esse ponto aí eu vou tocar no próximo tópico. Mas é exatamente isso que você está falando, aconteceu na entrevista também. Também aconteceu contigo, Márcio? Aconteceu comigo. Eu me irritei seriamente com uma RH, que ela leu o meu currículo, né? E aí ela disse, mas você está estudando a escola de engenheiros aqui do Quinam, Paris, né? Na época, né? Mas isso significa que você, em menos de 6 meses, você vai sair daqui da empresa. Aí eu virei para ela e disse, sim, senhora, eu sairei porque a sua empresa não vai me dar uma oportunidade de crescimento para a minha carreira. Por isso que eu vou embora. A senhora tira as suas conclusões, eu tiro as minhas. A cara da mulher ficou uma pizza, cara. Eu queria pegar o celular e tirar a foto. Isso é um mas o mercado aqui na Europa ele é um pouco diferente do que a gente é acostumado a ver no Brasil. É muito agressivo aqui. Pinga muito agressivo, cara. Eu mesmo, no Brasil, eu trabalhei eu tenho 15 anos de experiência, 16 anos, eu já trabalhei em 12 empresas. Teve empresa que eu trabalhei 3 meses, teve empresa que eu trabalhei 6 meses. Isso, para o mercado daqui, eles não olham isso com bons olhos. Porque a experiência, como você vai sair na entrevista, dá uma balanceada. Mas é um medo recorrente deles. É um risco, não, é um risco humano. Mas o que é engraçado, né, que esses dias eu vi um post até de um português no LinkedIn falando justamente sobre esse ponto, né? Parece que as coisas parecem que está começando a mudar, a galera mais jovem está começando a olhar com um olhar diferente. Porque se a empresa contrata você, qual é a certeza absoluta que você vai ter, qual a garantia que você vai ter da sua empregabilidade ou de segurança para os próximos 2, 3 anos? Nenhuma. É uma experiência que ela pode gostar de você e você também tem que saber se você está gostando da empresa, né? Só que existe muito essa mentalidade de que só o funcionário tem que gostar da empresa. Não, na verdade é o contrário, só a empresa tem que gostar do funcionário, né? Ele vai passar na fase da experiência. E se você também não gostar da empresa, né? Às vezes tem isso, às vezes você também não gostou da empresa, e você pode pedir para sair, né? Mas hoje em dia tem uma parte das etapas que estão falando exatamente de cultura. Acho que é exatamente para saber se você se adequa à cultura da empresa, entendeu? Sim. Bom, temos 3 minutos antes de passar para o próximo tópico. Pode falar, Márcio. Aqui, né, com a experiência que a gente vai ganhando com as entrevistas de emprego aqui, a gente aprende a dialogar, né, com as empresas. E os franceses têm uma maneira muito sutil de dizer que você está reprovado ou que o seu poder de classificação é muito baixo. Eles falam assim, olha, foi um prazer, nós vamos ver outros candidatos também. E aí, quando a ficha caiu quanto a essa coisa, né, que eu passei a entender, eu comecei a ser mais radical também. Olha, amanhã eu tenho uma entrevista e eu também vou ver outras empresas, ok? Eu não costumo esperar muito tempo, não. Sim, acho que está certíssimo. Mas acho que esse tem que ser o padrão. Acho exatamente, que o objetivo da entrevista, acho que sempre prezar pela transparência. Por exemplo, quando o cliente aqui da Bélgica me perguntou, cara, quais são as intenções com a Bélgica? Eu falei, olha, hoje eu estou vivendo uma zona de conforto em Portugal. Tecnologicamente falando, não me atraía. Eu estava trabalhando com tecnologias muito antigas. Eu estava numa zona de conforto por conta do idioma. Isso que eu queria desenvolver, não estava desenvolvendo tanto. E a minha intenção de vir para a Bélgica era para aprender uma terceira língua, né? Além do inglês, aprender o francês. E ele falou assim, mas quais são as intenções em continuar aqui? Eu falei, cara, se a empresa for boa e o país for bom,
por que eu vou querer sair? Não tem motivo. Porque dinheiro não é o que me chama atenção. É a qualidade de vida. Eu falei, se você confia na empresa que você tem, no país que você tem, para mim é o suficiente. Então, galera, dado o que eu reparei em relação ao processo seletivo, para quem está nos ouvindo, nós já falamos sobre isso aqui em outros podcasts. Na Europa e em outros lugares do mundo, estão se usando muito o método de entrevista STAR, né? Que é a sigla STAR. Né? Não sei, se você não sabe, eu não vou estender aqui agora, dá uma googada aí, procura no Google, método de entrevista STAR. É o que geralmente se usa aqui. As empresas todas têm adotado isso e, assim, literalmente é uma metodologia bem interessante. Inclusive, se você quer trabalhar em grandes empresas, Microsoft, Amazon, Apple, todas elas seguem esse modelo, tá? Boa. Bom, vamos para a parte um pouco mais burocrática agora, que às vezes a gente se envolve tanto, dependendo do nível da empresa, às vezes não se envolve, que é a parte de documentação, né? Vou resumir aqui rapidamente como é que foi o meu. A empresa, ela envia toda a documentação necessária, com a parte imposta da documentação necessária física, que ela envia pelo correio. Eu vou dar entrada no consulado, na embaixada, dependendo do lugar onde você mora, como o Kuramoto falou aqui. E passado-se o período do processo, você vai receber o teu passaporte de volta, carimbado, para você entrar, isso falando do processo aqui em Portugal, tá? Para você entrar no país, e depois que você entrar no país, você dá prosseguimento junto ao competente, no caso de Portugal, é o CEF. E aí, depois de um certo período, você recebe a sua autorização de residência. E com isso, você praticamente tem todas as prerrogativas de um cidadão aqui de Portugal. Como é que funciona na Bélgica, o Pedro? Você já deu entrada nesse processo para migrar? Porque de Portugal, imagino que a sua situação do Brasil para cá foi a mesma que a minha. Agora seria mais interessante você falar como é que é de Portugal para a Bélgica. Então, atualmente eu trabalho na Bélgica por uma empresa portuguesa, né, com um cliente na Bélgica. A empresa ela tem uma ramificação aqui, né? Aí depende muito de cada empresa, né? A empresa para a qual eu trabalho, ela toma conta de tudo. Você assina uma procuração e eles correm atrás de tudo. Eles contrataram uma empresa de advogados de imigração para preparar toda a documentação, fazer todo o trâmite para você. Você só precisa assinar, né? O processo aqui que tem aqui que eu não vi em Portugal, por exemplo, é o exame médico. Você tem que fazer um exame médico para constatar que você está com boas condições de vida para vir trabalhar. Não é algo tão drástico, mas até hoje eu não vi ninguém falar que falhou nesse processo, mas ele é cobrado, né? Tem até um raio-x do pulmão que você tem que fazer, exame de sangue, tem vários critérios que eles fazem. A documentação é a mesma que no Brasil, a mesma que Portugal cobra, né? Mas aqui cobrou o título de a certidão de nascimento, de inteiro teor. Também. Em Portugal não cobra. Não foi cobrado no meu caso. E a tradução para o francês, né? Aqui na Bélgica você pode escolher se você vai dar entrada no processo em francês ou holandês, né? Porque são uma das duas... são 3 línguas oficiais, mas uma das duas mais aceitas é o francês ou o holandês, né? E como eu não falo francês, sempre tive que ter a ajuda de alguma pessoa. Alguns documentos você consegue submeter em inglês, mas não são todos. É um processo lento, da mesma forma que acontece no Brasil. E aí, por exemplo, uma das coisas que deu foi para high skill, não é aceito se você não tem curso superior. Não adianta você ter experiência, não adianta você ter carta de recomendação assinado por empresa e nada. Se você não tem um diploma de graduação, você não entra, como high skill. Você pode adquirir outros vistos, mas como high skill você não entra. É interessante você mencionar isso, porque embora algumas empresas na Europa elas priorizem bastante a experiência ao invés da graduação, quando você é estrangeiro, para você ser qualificado na categoria High Skills, precisa de curso superior. Isso é praticamente na Europa toda. Mas é importante mencionar aí que pode ser todos os cursos superiores, né? Na área de exatas, né? Ou ela segue a lista as formações prioritárias, porque tem alguns países que eles têm lá na lista de high skill as formações prioritárias. Por exemplo, a Bélgica,
A Bélgica não, desculpa. A Irlanda, ela tem isso. A Austrália também eu sei que tem. Eles têm um site do próprio governo onde eles disponibilizam as profissões de alta demanda e as formações que eles consideram para entrar naquela categoria de high skill. Depois eu vou colocar isso no link aqui para quem tem interesse em ir para a Irlanda e está nos ouvindo. Então, reparei que na Austrália, na época, tinha para médico, tinha até para engenharia civil, mas na Irlanda, basicamente, era TI. Basicamente era TI. Então, não adiantava nada o cara ter uma graduação lá em geografia e tentar entrar pelo high skill na Irlanda que não ia. Eles olhavam para essa categoria. Como é que é aí? Também é assim? Eles olham para isso? Ou basta ter um curso superior e vai ser high skill? Não, ele é categorizado. Ele é categorizado também. Né? Você tem algumas qualificações necessárias para poder participar do visto de high skill. Né? Aí uma das coisas do high skill é que seu contrato de trabalho, porque aqui é com sponsorship, né? A empresa está vinculada ao visto e o seu salário tem que ser um salário mínimo do high skill. Aqui já é um salário bom para a Bélgica, é um salário ótimo, na verdade. Mas sem o salário e sem a graduação, esquece. O contrato tem que estar e é verificado. Boa. Como é que funciona aí, Márcio, na França? Essa parte. Rapaz, eu vou falar para você que eu cortei um dobrado também, tá? Assim como o Pedro, também me pediram minha certidão de nascimento com validade de até 6 meses. Eu vou falar para você que eu não sou muito fã do Paulo Coelho, não. Mas naquela época eu vi o universo conspirando a meu favor. Sério. Você sabe por quê? Você sabe por que, Pedro, nos pedem certidão de nascimento? Falsificação de passaporte, para saber se você é você mesmo, tá? Porque o passaporte, se a gente vê, ele está altamente sofisticado, né? Tem chip, né? As folhas são... esqueci o nome técnico... esqueci das folhas. Tem um tchararã nas folhas também. Tem uma série de brasões, marcas d'água, etc. E o passaporte brasileiro, ele é o mais valioso no mercado negro, porque qualquer um, nós somos tão miscigenados que qualquer um pode ser brasileiro, né? Então, também passei por esse perrengue. O segundo perrengue é o seguinte, é a assurance maladie, né? Que é como se fosse o PIS e a sua carteira do SUS. Rapaz, eu levei nessa brincadeira, eu estou trabalhando 2 anos já aqui, um pouquinho mais de 2 anos. Mas eu recebi minha carteira há menos de 1 ano. Porque eu tenho por mim que eles sumiram propositalmente com o meu dossiê. E meu patrão, meu atual patrão, que me disse, Márcio, fui eu que telefonei lá para o escritório da Assurance Maladie para poder ver o teu dossiê e acelerar o teu dossiê para você poder receber a sua carteira, ir ao médico, pedir reembolso de medicamentos, etc. Entendeu? Porque a coisa aqui é andar devagar. Entendeu? É andar devagar. Um dobrado, rapaz. Vou dizer para você que eu cortei um dobrado. Porque eu mesmo, como eu dei entrada no meu dossiê, eu mesmo corri atrás, né, de postar meu CV nos sites e no Ministério do Trabalho, saber das leis, saber dos contratos e tudo isso. Mas a parte da assistência de saúde, né, inscrição social, tem que ter paciência e tem que falar bem o idioma, porque vou falar para você, o pessoal da administração pública, do funcionalismo público, não pense você que é um pessoal que fala francês bonitinho, não. Quem fala francês bonitinho é médico, é juiz, é alto escalão, é o pessoal da alta graduação. O povão mesmo, você é que passa tranquilo num concurso público. Tem concorrência, mas é muito mais baixa do que no Brasil. O pessoal fala a linguagem da rua. O pessoal fala a linguagem do subúrbio mesmo. Só um ponto que você comentou, Márcio. Quando eu estava em Portugal, a segurança social de lá também é um processo bem chato e demorado. Sim. E o seu visto ele tem uma validade de 3 meses. Se você demorar da entrada no processo da segurança social, que geralmente é feito pela empresa, né? A empresa ela vai dar entrada. Só que se você depender de um processo de empresa para você conseguir isso, esquece. A própria empresa fala assim, cara, pega esses documentos, leva na segurança social e dá entrada você mesmo. Eu tive que fazer isso para poder conseguir
o número da segurança social. Porque sem a segurança social você não consegue dar entrada no título de residência. Mas Que é um dos documentos necessários. Pedro, só fazendo um aditivo aí de algumas coisas que eu descobri depois junto. Você passou pela mesma empresa que eu, a gente não precisa aqui mencionar o nome, mas eu descobri que, na verdade, as empresas elas fazem questão de que você não tenha, algumas delas elas atrasam mais, tratando de consultoria, elas atrasam mais esse processo de você obter o NIS, né, que é o número de segurança social, para que você fique mais tempo com outra modalidade de contrato que eu separei aqui para falar, que é a modalidade de contrato com recibos verdes. Por quê? Eu mesmo depois entrei lá no site e vi como é que é o esquema. Basta que a empresa empregadora, ela entre lá, informe que ela está te contratando, informe seus dados e ela peça o seu NIS para você, que é um processo que funciona e não é tão demorado como eles dizem para a gente que é. Por exemplo, a minha esposa acabou de ser contratada e em pouco tempo, acho que em uma semana já saiu o NIS dela, menos de uma semana, acho que em 3 dias. Tá? Eu também percebi isso, que quando a empresa fez isso por mim, uma outra empresa, em 3 dias saiu. Então, aquilo que a consultoria que nós conhecemos estava dizendo para a gente lá no passado, não é uma verdade. Na verdade, eles estavam querendo que a gente ficasse sem o NIS, para que eles não fizessem um novo modelo de contrato, que é um modelo de contrato que já tem arrecadação do NIS, etc. e tal. Eles têm total interesse que você fique com o modelo de contrato de recibos verdes, que para eles é mais lucrativo, Então, não tem vínculo empregatício. Mas tem um problema nisso. Existe o vínculo empregatício por conta do visto. Tá? Então, eles já perdem nisso. Mesmo você sendo recibos verdes, existe a promessa de contrato, que foi o documento qual você apresentou na embaixada para você conseguir o seu tipo de visto. Um dos tipos de visto que eu peguei foi o D2, que é trabalho por conta de outrem. Ou seja, eu preciso participar de uma empresa. Eu não posso ter a minha própria empresa. Sim. Quando eu fui submeter o visto no CEF, depois de passados 3 meses, que é o tempo oficial do CEF, que é o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, dele falar assim, aprova ou não o seu título, eles responderam, porque a empresa, eu já tinha mudado de empresa, e a empresa colocou uma escritório de advocacia para resolver o meu caso, e aí sim o CEF respondeu, você entrou com uma solicitação do visto D2, que é por trabalho por conta de outrem, e você está trabalhando com recibos verdes, porque não tem nada na sua segurança social. Exatamente. Entendeu? Então, assim, você pode... Eu não tive problema porque eu tive que retificar. Eu retifiquei toda a documentação, o advogado me colocou 18 páginas para assinar, explicando tudo que aconteceu, cara, um texto gigantesco, por que aconteceu, resumi, peguei todos os e-mails, tive que imprimir todos os e-mails, pegar a documentação que eu entreguei na embaixada no Brasil, para falar assim, cara, eu tô certo, mas é a empresa que me deu esse contrato. Exatamente. Entendeu? Então, assim, a empresa ela pode estar fazendo isso para te manter? Sim. Depende de você. Você pode ficar até 1 ano como recibos verdes, você pode ficar até mais, mas 1 ano é o que vale a pena. Porque no primeiro ano você não paga o imposto. Então, assim, a sua liquidez ela aumenta. Mas na hora de tirar o título, isso pode complicar, que foi o meu caso, por exemplo. E é justamente por isso que eu estou focando nesse ponto, para quem está nos ouvindo, inclusive você que está nos ouvindo, está pensando em migrar para Portugal, recebeu alguma proposta de alguma consultoria de Portugal, deixa aqui no comentário se você gostaria de ouvir um episódio só falando desse processo, para os perrengues que você pode evitar ou não com essas informações. Mas eu vou resumir 2 pontos aqui. Existem 3 modalidades de contratos, geralmente. A primeira delas é o recibos verdes, da qual é como se fosse um PJ no Brasil, da qual você não tem vínculo empregatício com a empresa que te trouxe, né? Ela faz um contrato ali de prestador de serviço, mas que você pode obter o visto através disso sim. Esse é o primeiro ponto. E existe outra modalidade de contrato, que é o contrato sem termos, é tipo o CLT no Brasil. Esse contrato você tem total vínculo empregatício com a empresa. Vou dar um resumo rápido, tá? Existe uma terceira opção de você trabalhar aqui, com bons faturamentos, com boa receita financeira, que seria a modalidade de você ser um empresário, abrir uma empresa aqui.
você vai ter o visto D2, mas você pode ter um contrato de prestador de serviço como empresa. Nesse caso, não temos ninguém aqui no grupo nessa modalidade, temos o Rodolfo, que trabalha aqui em Portugal nesse tipo de modalidade, só que ele não está podendo participar hoje. Então, deixa no comentário que se você gostaria que a gente gravasse um episódio só falando das consultorias e dos trâmites do processo de contratação para Portugal. Deixa aí embaixo, gerar engajamento. Fala aí, Petros. Outro perrengue. Pode falar. Só um perrengue para Portugal. Portugal, o padrão é não ter padrão. Ponto. Você vai passar Parece para isso. Na França também. Sempre. Então, assim, se no site oficial fala assim, você precisa de 5 documentos, cara, prepare uns 15. Prepare Aqui tua também. vida inteira documentada. Pedro, lamento decepcionar todos vocês, mas isso é mundial. Imigração é chata no mundo inteiro. Aqui também, igual. Como é que é o teu processo de documentação aí, Petros? Como é que foi Pois o bem. contrato de trabalho? Existe algum contrato de trabalho específico por você ser estrangeiro? Você tem que estar vinculado a essa empresa? Você pode trocar de empresa? Como é que funciona isso? Eu posso trocar de empresa, mas vamos lá. Deixa eu só começar do início aqui, porque o Canadá, nesse sentido, é um pouco grande, né? Tem um pouco de possibilidades. O Canadá tem mais de 100 possibilidades, projetos de imigração. Então, se você for lá no site de imigração do Canadá, você vai ver que tem como você imigrar trabalhando para o interior. Você vai trabalhar na farmácia no interior. Você tem as províncias do Atlântico que são um pouco povoadas, que eles querem povoar. Tem um programa de imigração específico para eles, que eles exigem menos coisas. Então, assim, o Canadá tem uma série de possibilidades de imigração. Mas a parte de documentação do Canadá, ela é chata igual vocês estão falando aí. Só que tem um problema. Aqui você tem que traduzir para a língua do país, né? Então você tem que traduzir para o inglês ou para o francês. Eles aceitam os dois tipos, você tem que traduzir isso. E é o mesmo esquema de demora, só que eles já chegaram o Canadá chegou já num nível tão alto de imigração, realmente, de experiência com imigrante, que hoje em dia ele faz em 6, 5 meses, ele consegue fazer um processo de imigração completo. Porque o Canadá tem um esquema de ranking que qualquer um pode ser elegido. Você vai lá e coloca seu nome, você coloca lá seus dados. Lógico, você tem que fazer prova de inglês, etc. Eles pedem algumas coisas, mas você seguindo os requisitos lá, você pode migrar para lá com residência permanente, podendo viver a partir de amanhã. Tipo, você recebeu aqui, passou os 5 meses, o cara te manda para você uma autorização, você pega e vai trabalhar, vai para o Canadá viver. Literalmente, você vai migrar sem emprego, sem nada. Você chega lá como um cidadão novo, com todos os direitos de um cidadão canadense. Mas pulando para o meu processo, efetivamente, eu fiz um processo provincial. Então, eu trabalhava numa empresa, essa empresa falou para a província que eu sou muito importante para a empresa, que eu gero valor para a empresa. Então, a partir desse momento, ela me deu uma autorização falando, bem, então, você está autorizado a trabalhar aqui na província, que eles chamam de Provisional Nominee, que é a nominação provincial. E depois disso, ele fala, agora que você terminou aqui, que isso aí normalmente, para quem é de TI, demora 2 semanas. Para quem é de outras carreiras, são 3 meses. A galera de TI está tendo muita vantagem porque eles precisam de gente rápido. Então, eles precisam acelerar esses processos. Aí você vai para a parte federal, que é mais ou menos esse esquema de ranking, que você entra, do mesmo jeito, você tem 2 possibilidades. Você pode entrar por isso, ou você pode entrar no processo antigo, que eles chamam de paper-based, que é papel. Efetivamente papel. Eu, quando fiz o meu processo, eu fiz por papel. Por quê? Porque a empresa que eu trabalhava estava trocando a matriz estava assumindo. Ela tinha sido adquirida, então a empresa de Toronto estava assumindo ela daqui, e aí estava aqui no meio de um rolo. O cara falou para mim, olha só, você não tem a prova de inglês, você pode fazer o paper-based aqui, que não exige essa prova para a carreira de TI, você pode fazer e você inicia amanhã o processo. Beleza, então vou fazer isso. Só que normalmente esse processo demorava, na época que comecei, 14 meses. O meu processo demorou 27 meses. Por quê? Porque eu tinha um problema que, como eu viajava, é o que a gente está falando dos problemas com imigração. Eu viajava para vários países quando eu trabalhava no Brasil, na empresa de óleo e gás. E eu viajei para vários locais que eram um pouco problemáticos, eu entendo realmente. E esses países não compartilham informação com facilidade. Então, a parte de investigação para onde eu fui, para onde eu viajei, demorou cerca de...
Não só Colômbia. Mas Peru. Só que assim, eu fui para áreas realmente remotas que a gente tinha. Para você trabalhar, eu só podia trabalhar durante o dia. Durante a noite, só podia, porque o narcotráfico não deixava. Então, é um negócio assim meio problemático. Eu entendo mas eu trabalho na empresa de óleo e gás, não tinha nada com isso. Eu viajei para a África 2 vezes, eu viajei para o Oriente Médio 2 vezes. Eu viajei para a Europa também trabalhando. Então, assim, fui para vários lugares que eu entendo eles terem essa preocupação de analisar um pouco mais o meu perfil, só que demorou o dobro do tempo, né? Então, assim, foi um negócio que você se sente meio excluído. Pô, caramba, só porque, tipo, é só comigo mesmo, não sei o quê. Mas não, realmente foi uma situação atípica, mas que acabou tudo bem. Quando eu consegui a minha residência permanente. Como eu vim para cá como temporário, porque aqui também tem uma coisa que eu não mencionei, que quando sua esposa, seu cônjuge vem estudando, por exemplo, foi o que aconteceu comigo, a minha esposa veio aqui, começou a fazer a faculdade, eu ganhei a permissão de trabalho full time. Então, assim, você pode trabalhar full time, que eles chamam, em qualquer lugar, beleza. Eu fui trabalhar, e essa primeira empresa, 1 mês depois, ele já estava tipo, não, vamos fazer seu processo de imigração, eu quero que você fique aqui para sempre, eu quero que você saia daqui. Então, assim, foi um processo demorado, mas que ao mesmo tempo também documentação. Pediu documentação, traduziu, enviou para eles, acabou, está resolvido. Falando dessa questão temporária, que muita gente acaba tendo dúvida, você tem um esquema que o Canadá, você vem para cá para estudar e depois ele te permite que você fique o mesmo tempo que você estudou, o mesmo período que você estudou, você fica aqui trabalhando. Então a minha esposa veio para cá, ela veio fazendo, quando a gente decidiu que ela ia fazer a faculdade, ela decidiu fazer a faculdade de 1 ano e 8 meses, e o Canadá me daria, tipo, 2 anos e meio de permissão de trabalho. Então, no total, eu ficaria aqui mais ou menos, teria direito de ficar aqui mais ou menos 5 anos sem ter problema nenhum com perfil de imigração. Só que eu decidi, logo que a gente começou, falando, não, vou virar residente permanente, que eu não tenho mais essa preocupação. E aí eu virei residente permanente, eu iniciei, terminei, virei residente permanente, e daqui a uns 6 meses, 4, 5 meses, eu posso aplicar para minha residência. Que vão completar 3 anos que eu sou residente. Então, aqui os contratos de trabalho, você está falando de contrato de trabalho, aqui tem 2 tipos só, que eles chamam de full-time contractor. Contractor é mais ou menos como se você não tivesse vínculo nenhum com a empresa, você faz um contratinho direto com a pessoa ali, ele vai colocar os termos lá, você concordando, está resolvido, você não tem direito nenhum, então ele não paga a tua aposentadoria lá, ele não paga nada para você, e você tem um módulo full time, que é como se fosse CLT brasileira, que aí ele paga tudo, vai te dar plano de saúde, para ele te demitir tem uma série de mais complicações, você tem alguns direitos a mais, etc. Só que a compensação, o contractor ganha cerca de 50% a mais. Então, assim, se você está falando da área de TI, de repente o cara está ganhando, sei lá, 100 mil reais, ele vai ganhar 150. Então, assim... Mas assim, eu não entendi. No modo contrato, você ganha mais, mas o que você perde? Porque eu imagino que esses tipos de contrato você ganha em uma coisa, perde na outra, né? O que você perde quando você ganha mais? Por exemplo, Sim. aqui, como o Pedro falou, aqui se você trabalhar no Recibos Verdes, você tem uma receita mensal maior, um valor líquido maior. Porém, em compensação, você, digamos assim, tem uma certa insegurança. Para a gente de TI é um pouco difícil falar sobre essa insegurança, mas você não tem aquele vínculo empregatício, digamos assim. Você, por exemplo, nesse período de pandemia, o governo de Portugal deu uma série de benefícios para quem paga aluguel, dava lá, se você paga aluguel e tem um modo de contrato, como se fosse CLT, você tinha uma ajuda de custo do governo para você pagar teu aluguel se você ficasse desempregado, coisa que que não aconteceu na TI porque muita gente aumentou o número de empregos. Você também tinha um auxílio do governo caso você ficasse desempregado para você ter uma receita financeira lá de X% do salário que você ganhava. Então, se você fosse Recibos Verdes, você não tem isso. Quer dizer, até tinha, né? Depois de 2 anos como Recibos Verdes, você tinha. Agora, no período grátis, que você fica lá de 1 ano sem pagar, você não tinha isso. Então, o que você perde e o que você ganha? Quer adicionar alguma coisa, Pedro? O Recibos Verdes em Portugal, ele é como um PJ, ele é literalmente um PJ, você é uma empresa. Como sendo empresa, você não tem direito à segurança social. Bom, então, é por isso que você perde, é o que você perde. Você então, ganha em liquidez, 1 ano, mas no depois final você... da sua vida, você se aposenta também.
Então, depois de um ano, você tem alguns benefícios. Foi o que aconteceu aqui agora. Durante a pandemia, algumas pessoas que estavam no período gratuito tentaram dar entrada nesse auxílio emergencial. Só que elas estavam no período gratuito, elas nunca pagaram para a Segurança Social, então elas não tinham direito. Agora, Sim, aquelas mas aí pessoas que são recibos verdes e que já estão contribuindo, elas conseguiram esse direito, entendeu? Então, o que eu mas quero não é dizer por questão da segurança social. O negócio do recibos verdes é que, no final das contas, você não consegue aposentar. E isso. principalmente com a relação Brasil-Portugal, você consegue aposentar em Portugal e receber no Brasil. E você consegue juntar a sua brasileira com a portuguesa. Se você trabalha em Portugal só por recibos verdes pro resto da sua vida, você nunca vai aposentar, você vai ter que continuar trabalhando. Porque você não vai receber a ajuda do governo no final. Sim, esse é um dos pontos que você perde. Então, eu queria entender lá com o Petro, nesses dois modelos de contrato, o que um ganha mais, o que ganha menos, quais as vantagens e desvantagens. Pois é, uma coisa bem clara aqui no Canadá os seus direitos trabalhistas são quase zero. O que tem aqui são 10 dias de férias por ano, 10 dias úteis, né? 2 semanas por ano. Você não paga praticamente nada. Então, assim, aí você não tem direito praticamente nenhum aqui. Então, Tipo, até uma coisa... Se você for demitido, você não tem aquele tal do FGTS? Não, não tem. Não Aqui tem. FGTS é seu bolso. Aqui também não. Aqui também não. FGTS. FGTS é seu bolso. Mas eles apesar de não ter esse direito inteiro, essas coisas todas, as empresas, quando contratam alguém full-time, eles acabam dando para a pessoa, eles contratam empresas para te dar seguro, etc. Então, quando você sai, o cara não vai te pagar aquele dinheiro, mas o emprego você vai ter o seguro-desemprego, ele dá uma cobertura, o seguro dá uma cobertura, só que esse seguro é pago privado. E é pago pela empresa quando te contrata full-time. Então, assim, ela vai te segurar ali mais uns 6 meses, tentando equiparar o que você recebia com o que você vai receber. Então, assim, para você estar parado, você está procurando emprego, você tem que ter algumas provas lá, etc., para falar que você está procurando emprego, mas, no geral, você consegue provar que, se você estiver realmente procurando emprego, você consegue provar que você está correndo atrás de outra coisa, ele cobre o salário. Então, assim, isso já é um ponto, é um diferencial violento para quem é contractor, né? E outra coisa, contractor, que é o cara que ele teoricamente é temporário, então o contrato tem início e um fim. O outro não. O outro ele fala full time e a hora que acabar, acabou. Então, assim, você vai ter que comunicar que acabou. Enquanto isso não acontecer, tá valendo o contrato. Então, a grande diferença são esses seguros, plano de saúde, o plano, aqui, apesar da saúde ser... a saúde é privada, mas o plano de saúde é público. Então, assim, o Estado paga o plano de saúde, mas todos os hospitais são privados, tudo é privado. Então, é a mesma coisa. Então, assim, o que acontece é que quem é o cara full-time, ele acaba tendo alguma cobertura maior para dentista, para coisas que não são cobertas pelo plano público. Então, tudo isso, o cara full-time tem direito. O cara que é contractor, ele não tem direito. Ele vai ter que pagar tudo isso do bolso dele. Entendeu? Por isso que o contractor acaba tendo um salário maior, porque a empresa não vai gastar. E a empresa não tem vínculo nenhum. A empresa normalmente vai colocar lá no contrato falando, olha, 15 dias se eu quiser quebrar no meio, são 15 dias que eu tenho que te pagar. Então, assim, se o cara chegar amanhã e falar, cara, olha só, desculpa aí, não preciso mais do seu serviço, obrigado, tchau, toma aqui 15 dias de salário, tchau. Entendeu? E é isso, é só aquele período ali. Pode falar. E ainda depende muito do país que você está trabalhando. Se eu não me engano, na França, o processo de demissão, se você trabalha direto para a empresa, se você não está como terceiro, o processo de demissão ele é bem complexo. Você não consegue demitir da noite para o dia. Você tem que provar para o governo que você está... Se você conseguiu, como é que eu posso dizer, melhorar a pessoa, preparar ela para o mercado. Você tem que provar que você tentou... Caraca, manter a pessoa empregada. Mas sim, eu vou deixar o Márcio falar sobre isso, mas eu vou fazer um aditivo antes do Márcio falar, porque já toquei nesse assunto com o Márcio. Eu tô assistindo a série Emily em Paris e aconteceu um episódio justamente disso, né? E aí eu gravei e mandei pro Márcio. Márcio, isso é verdade? O Márcio falou que explicou a situação, que eu vou deixar ele explicar. E quando o Márcio explicou, não que eu esteja duvidando de você, Márcio, eu também googlei, fui lá no Google e fui ver. O que aconteceu? As empresas, Pedro, elas começaram a criar mecanismo em relação a isso. E aí fala sobre esses mecanismos agora, da nova cultura, do novo modelo. Sim, então, o Macron ele fez algumas mudanças aqui, está mais flexível. Os sindicatos das empresas
é que dialogam com o governo, tá? Dezembro agora, que vai ser o apocalipse, porque a outra empresa que eu trabalhei também, a Pierre Vacances, vai ter demissões em massas lá, porque eles foram muito tocados. O cliente atual que eu estou trabalhando também, que é uma rede de restaurantes e pequena hotelaria, também está muito tocado. Então, isso já vai servir de argumento já para demitir as pessoas. Só que antes, o que vão fazer? Vão fazer um PDA e vão aposentar as pessoas que já deveriam estar aposentadas e que continuam trabalhando. Esse pessoal que é o pessoal da artilharia, né? Aí a infantaria vem depois, que é realmente demitir as pessoas, né? Mas teve mudanças, sim. É um pouco complicado, mas teve mudanças, tá? Mas, Márcio, quais Sim, são os tipos de contrato que tem hoje? Eu sei que na França, hoje em dia, existe agora diversos modelos de contrato, justamente para as empresas se protegerem dessa burocracia na hora de demitir alguém, eles demitem de forma mais fácil. Quais são esses, as vantagens e desvantagens de um e de outro? Tá. Então, começando, tem o contrato interim, que é o contrato a termo, é aquele contrato que eu já trabalhei, inclusive, né? Minha primeira empresa que eu trabalhei foi para trabalhar um final de semana, por exemplo, entendeu? Você ganha pelos dias do salário, você ganha o vale-transporte, você ganha o ticket de refeição, você ganha um seguro de vida, se te acontecer algo ali, né? Mas o salário é maior, eles pagam um pouquinho mais, entende? Esse é o interim contrato a termo. Aí vem o CDD, que é o contrato temporário, é aquele de 3 meses, sabe? Aqueles contratos de 3 meses. Só que aqui são vários prazos para o CDD, para o contrato temporário. 3 meses a CDD de longue durée, como eles chamam, né? Pode ser até de 1 ano e meio, no máximo 2 anos. E o CLT, que é o CDI, que é o contrato que eu tenho, que é um contrato show de bola para o tópico que a gente vai falar depois, para alugar casa, para colocar conta de gás e luz no seu nome. Só que os benefícios aí é que mudam um pouquinho, tá? Por exemplo, o Petro estava falando aí da situação do Canadá, que não tem fundo de garantia. Vamos abrir a boca e segurar o queixo agora, pessoal. Eu não tenho 13º. Não tenho 13º. Nem eu também. Nem não eu. Tenho. Não tenho fundo de garantia. Não tenho 30% de abono de férias. E posso falar para você, nada dramático, pessoal, porque com o salário que a gente vive aqui, né, o meu salário está dentro da média do que o mercado paga, então tá legal, mas embora eu vou chorar muito em breve um aumento de salário aos meus patrões. Justo. Né? E tudo bem, trauma nenhum. Participação nos lucros, muitas empresas também pagam, eu também não recebo, tá? Mas o 13º, por exemplo, lá na PR Vacances, o pessoal recebia parcelado mensalmente. Recebia 1/12 todo mês. E a participação nos lucros, eu acho que eles recebiam em novembro, antes do Natal, que era equivalente ao salário. A partir do momento que a empresa quiser, ela alegar que ela não tem condições de pagar nem o 13º, nem a participação de lucros, tudo bem, corta e acabou. Outra vantagem aqui que também tem é ticket de refeição. Alimentação não tem, porque é a mesma coisa, você pega o seu ticket de refeição, vai no supermercado, vai ser aceito, não tem separação refeição-alimentação. O sistema de saúde aqui é excelente, sou muito fã. Eu acho que a França, eu vou ficar na França enquanto eu puder, por causa do sistema de saúde também, que é muito bom. E também tem a Mutuelle, né? A Mutuelle, ela é uma seguradora para quando você for ao médico, tá? Por exemplo, eu vou no clínico geral, tá? A consulta do meu clínico geral, ela custa 25 euros, tá? O governo me reembolsa, né? Acho que 80%, mas a Mutuelle, ela vai me reembolsar os 20%. E aí, quanto é que vai ser minha consulta médica? 0. Entendeu? O que mais eu posso falar para vocês? Vale transporte. Aqui tem um vale transporte tipo bilhete único, só que muito mais honesto.
para você rodar em toda a região Île-de-France, né? A região de Île-de-France, para quem já conheceu Paris como Wagner, ela vai de Charles de Gaulle, do aeroporto, até o centro de Paris. É um chão, né, amigo? Não é um chão? É um chãozinho, né? E aí, quanto é que custa o bilhete mensal? Custa 75 euros. 75 é. Então, a empresa paga 37,50 euros, eu pago 37,50 euros também durante o mês. Só que finais de semana, feriado, minhas férias, eu posso sair para qualquer lugar. Entende? Bem mais justo do que o bilhete único carioca. Quando eu morava em Maricá, para eu poder ir no Rio de Janeiro, eu não podia gastar. Não podia, eu tinha que tirar do meu bolso. E pode não parecer, mas isso ajuda a aquecer muito a economia. Entende? Fica bom tanto para o empregador, meio a meio, independente do salário que você ganhar. Né? E fica bom para você gastar também. E por último, hora extra. Né? A parte que toca é hora extra aí. No máximo, hora extra, 2 horas no máximo. Mas tem um limite de 11 dias de trabalho. E não pense você que você vai trabalhar 2 horas a mais, a empresa vai te pagar táxi, não vai. Aí você vai poder pedir pizza, não vai. Não Não tem essa tem cultura isso, do Brasil, não. Vou ficar até mais tarde aqui pedir Não, pizza. não. Rapaz, eu trabalhei num cliente, o pessoal enrolava, cara, para ir embora. O pessoal que morava em Nova Iguaçu, o pessoal que morava em Caxias, para ir de táxi. Aí pedia pizza nas pizzarias, o pessoal comia, fazia festa e continuava trabalhando. Não. E aí, no máximo, são 11 dias, que eles chamam de RTT. São, no máximo, por lei, 11 dias. Mas as empresas sempre dão um jeitinho de passar desses 11 dias. O meu contrato não tem RTT, mas eu acho que agora vai mudar, porque como eu vou fazer minha pós na Carioca, cancelei aqui, então durante a semana eu estou livre para fazer hora extra, que antes eu estudava aqui, né? E não, no máximo 11 dias, são no total, vão ser, aí você faz as contas, né? A jornada de trabalho aqui são 7 horas, né? Vai dar aí, acho que no total 77 horas. 77 horas de trabalho. No Brasil a gente trabalha muito mais, Sim. né? E aí se converte em 11 dias. Mas assim, é o jeitinho francês, né? Desde que fique bom pro lado do trabalhador e do lado do patrão e que não haja corrupção, tá tudo certo. A gente vê aí, né? E é isso. Geralmente, muitas empresas, para terminar, geralmente muitas empresas contratam CDD pagando mais do que o CDI e oferecendo muito mais vantagens no CDD do que no CDI, porque tem muita gente que cansa não quer trabalhar em determinado ambiente, fica só aqueles 3 meses e depois passa para outra empresa. Conheço muita gente aqui que é consultor que só vive de CDD. Ganha mais, se ficar de saco cheio da empresa, tanto faz, vai procurar outra e começa outro Nesse ponto que eu trabalho. estava esperando você chegar, Márcio. Esse contrato CDD seria como se fosse o Recibos Verdes daqui de Portugal ou o PJ do Brasil ou não? Não, não. Você não tem que ser pessoa jurídica, não. Você pode ser assalariado mesmo. Tem muita proposta aqui que eu recebo, mas aí eu perco também boa parte dos benefícios do governo, né? Entendi. Muita proposta para CPJ, entendeu? Só E para aí resumir, você perde muitos benefícios do governo. Muita gente aí na situação do Covid quebrou a cara, ficou na mão, tá? é isso Ficou que na mão. eu queria pegar para quem está nos ouvindo agora. Para quem vai migrar para uma proposta de trabalho, qual seria o melhor modelo de contrato de trabalho para trabalhar na França, se a pessoa veio de fora do país, para ter mais segurança? Olha, Você o consegue CDI é resumir muito. isso? Consigo, olha só. O CDI, ele é muito legal, porque aí você vai poder alugar um apartamento com muita facilidade, entendeu? Mas o CDD, ele te paga mais também. Então, aí, no primeiro momento, se você puder começar, como é o meu caso, eu estou com um CDI, mas se de repente eu receber uma proposta aí de um CDD de 1 ano e meio, ou de no máximo 2 anos, ganhando o dobro do que eu ganho, por que não? Entendeu?
Aí vai de cada um também, entende? Mas no primeiro momento, um CDI é legal. Muitas empresas, elas também fazem o seguinte, Wagner, elas te oferecem, isso eu acho muito bacana, tá? Um CDD, como a PR Vacância fez comigo, e com a minha empresa também. CDI de 3 meses para se conhecer, e aí depois a gente passa para o CDI. Isso também é possível, entendeu?